Os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 6, para lermos o verso 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Oremos. Senhor, nós, o teu povo, estamos reunidos à tua presença. Cremos que a palavra é a tua própria voz que nos fala. Rogamos então que esta palavra santa, por intermédio do Santo Espírito, nos edifique e console e nos exorte ao arrependimento, a fim de que todo homem em todo lugar apresente-se ao Senhor como aprovado. Rogamos, Pai, e pedimos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos caminhando na série de sermões aos Efésios e chegamos hoje aí ao verso 18 e 19, a oração cristã. O meio de graça mais negligenciado na igreja, sem dúvida, é a oração. Cremos, esta é a doutrina presbiteriana, que o nosso bom Deus nos concedeu meios de graça: a pregação da palavra, os sacramentos do Santo Batismo e da Santa Ceia, a oração, e eu acompanho o reverendo John Frame e outros, acreditando na comunhão dos santos. Mas eu também acredito que o meio de graça mais negligenciado na igreja, sem dúvida, é a oração. Como a oração nos introduz na presença de Deus, a nossa tendência é fugir da mesma. Como Adão e Eva fugimos. Abra sua Bíblia, o capítulo 3 do primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, para lermos os versos 8 a 10. Primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 3, do verso 8 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu já disse e tenho dito isto: um motivo pelo qual as reuniões de oração são negligenciadas é porque estamos em pecado. Somos pecadores. E o nosso estado de queda nos separa do nosso Deus. Como Adão e Eva, os nossos pais, fugimos da presença de Deus quando ouvimos a sua voz. A doutrina presbiteriana, outra vez, nos diz que todos pecaram, e por isso a doutrina da depravação total do homem, expressa pelo apóstolo São Paulo muito sabiamente na Epístola aos Romanos: não há um sequer, todos se extraviaram a uma, nos coloca na mesma condição que Adão e Eva, quando ouvindo a voz de Deus se envergonharam e fugiram. Por isso, orar é ser introduzido à presença de Deus. O texto de Gênesis diz que todos os dias Deus vinha, na viração do dia, falar com Adão e Eva. Falar com Deus nos é difícil. Os tempos passam
mudam, mas a igreja sempre é caracterizada por uma igreja que não ora. As reuniões de oração, de fato, têm sido um movimento falido dentro da igreja, de uns poucos gatos pingados. Tem sido um instrumento mais eficaz na mão de Satanás para desanimar os ministros do Evangelho, fazendo-os desistir da vida cristã. Enfraquece a fé dos cristãos e envergonha a igreja em seu testemunho diante dos ímpios, porque fugimos de diante do Senhor. E como Adão e Eva, nos escondemos. E Deus então chama. Deus nunca deixa de orar. E diz: onde vocês estão? Nossa falta de compreensão do que seja oração também nos impede de orar corretamente. Além da nossa pecaminosidade, que nos afasta de Deus, que faz com que nos coloquemos em fuga toda vez que a voz dele ecoa no jardim. O fato de também não compreendermos a amplitude, a grandeza, a majestade, o poder, a eficácia da oração, faz com que negligenciemos a mesma. Há quem ache que a oração é resmungar. Há quem ache que a oração é ficar pedindo coisas a Deus. Há quem ache que orar é vir para a igreja para ter tempo de dormir, de fechar os olhos e descansar. Há quem ache que orar é fazer show, como faziam os fariseus, que se colocavam de pé nas esquinas e em alta voz gritavam palavras ensaiadas, que os evangélicos do evangelicalismo e os católicos apostólicos romanos tanto fazem: vãs repetições, rezas ensaiadas, oração de poder, palavras que são repetidas sem sentido, sem entendimento. A falta de entendermos o que é oração também tem nos impedido de orar. Nós não entendemos o que é este meio de graça, por isso o negligenciamos ou fazemos um mau uso dele. Há necessidade então de termos uma visão correta do que seja oração. É necessário que nos arrependamos imediatamente, deixando os nossos pecados para nos aproximarmos do nosso Deus, que é santo, santo, santo. Depois de falar sobre a luta cristã e sobre a armadura de Deus, o apóstolo fala da necessidade de usarmos a oração unida a essa armadura. Como vimos semana passada e na semana anterior, o apóstolo, na parte final da epístola, fala agora de uma luta que o cristão vai enfrentar. Nessa luta ele deve tomar a armadura de Deus. Vimos semana passada detalhadamente o que compõe a armadura. Mas agora o apóstolo diz que para que essa armadura se torne eficaz, para que cada parte dela seja aproveitada na batalha, na luta cristã, é necessário oração, é preciso orar. Vou ser novamente sincero. Se vocês orarem mais ou menos, isso não afeta as congros pastorais. Isso não aumenta nem diminui o meu trabalho, o meu labor, nem no gabinete pastoral, nem no preparo dos sermões, nem vai aumentar o meu trabalho em qualquer outra área que seja. O que eu estou fazendo não é porque o conselho da igreja o exigiu, não é porque a junta diaconal tenha solicitado,
Não é porque o ministério de oração achou que deve ser feito, mas é porque o apóstolo São Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, nos diz que para que haja eficácia na batalha cristã, é necessário unirmos a armadura que Deus nos concede à oração. É algo que é imprescindível ao cristão. Ora, se você não é um cristão, não fará falta a você a oração. Mas eu o conclamo, caso você seja cristão, um verdadeiro filho de Deus, um soldado do Evangelho, a oração lhe é necessária, imprescindível à sua vivência. Faz parte de você, como faz parte de você respirar, comer, nutrir-se, alimentar-se, dormir, ter lazer. Assim a oração é necessária, não é algo que o pastor está impondo, não é algo que a denominação exige, mesmo porque para ser presbiteriano você não precisa orar, apesar de que na tradição presbiteriana, os presbiterianos são conhecidos na história pelo poder da oração. John Welsh, sogro de John Knox, fundador do presbiterianismo, certa madrugada foi surpreendido pela esposa em pranto e lágrimas na sala, no frio da Escócia. E ela lhe perguntou: homem, o que fazes? Ao que ele respondeu: por acaso posso deitar-me e dormir, sabendo que mais de 3.000 almas dependem do meu pastorado? Vou orar. O próprio John Knox orava clamando: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. O resultado é que a mais terrível rainha do Reino Unido, que matou milhares de protestantes, temia John Knox e sua oração mais do que milhares de homens armados. A Asbel Green Simonton, quando veio ao Brasil, também nutrido de oração ainda lá em Princeton, e na longa viagem de meses até o Brasil, no navio que o transportou, e depois em solo brasileiro, sempre deu valor à oração, como fez Blackford, como fez José Manuel da Conceição, e os pais do presbiterianismo em solo brasileiro. E por que hoje desprezamos? Porque negligenciamos a oração e a abandonamos como algo que nos é necessário. Precisamos, de fato, unir a oração à armadura cristã. A Nova Versão Internacional, na tradução de Efésios 6,18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu queria que você atentasse para uma realidade. O que Efésios 6,18 nos diz, a repetição, isso é um artifício literário muito forte no texto hebraico e no texto grego. Toda vez que é repetido algo, acende uma luz vermelha na sua mente. Orem, oração, súplica e oração. 4 vezes no mesmo texto o apóstolo Paulo ressalta essa verdade. Paulo está dizendo, meus irmãos, orar é importante. Ele lança mão de um artifício literário para dizer aos Efésios e a nós, a igreja hoje, orar é importante. Então, 4 vezes o apóstolo declara que há necessidade de orar, a necessidade de oração. Orem no Espírito, com toda oração e súplica, perseverem na oração. Em primeiro lugar, esta noite eu quero então considerar com vocês a necessidade de orar.
Uma verdade que facilmente podemos observar nesse texto é que os cristãos devem orar. Isso é claro. Os cristãos devem orar. Quando nós tomamos a tradução da NVI que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Quisera eu, como ministro do Evangelho, sinceramente, quisera eu que os presbíteros orassem mais pela igreja, que houvesse mais reuniões de oração do conselho, que as esposas dos presbíteros orassem pelo ministério dos presbíteros, que houvesse reunião de oração dessas esposas, que houvesse um pacto para orarem por esses oficiais. Quisera eu que os diáconos orassem mais, que houvesse frequentemente reuniões de oração da junta diaconal, que as esposas dos diáconos, quisera eu, orassem pelos necessitados e aflitos, pelo ministério diaconal. Quisera eu que a liderança, a diretoria da UPH, da SAF, da UMP, da UPA e da UCP orassem pelos homens, pelas mulheres, pelos jovens, adolescentes e crianças, orassem pelos sócios da sociedade, orassem pelos homens em geral, pelas mulheres, pelos jovens, adolescentes e crianças. Quisera eu que os ministérios, que o Ministério de Comunicação, o Ministério de Música, o Ministério de Oração, que cada ministério, cada departamento tivessem reuniões frequentes de oração. Quisera eu que os pais orassem pelos filhos, os filhos pelos pais, e as mães pelos filhos e os filhos pelas mães, que houvesse um pacto e uma decisão de que todos se reuniriam com frequência e diariamente para orarem. Quisera eu que o templo, as salas, o estacionamento sempre estivessem cheios de cristãos orando. Mas oração não faz parte das nossas necessidades. Mesmo que o apóstolo diga: orem no Espírito em todas as ocasiões. Ora, é bem claro quando o apóstolo diz que o alimento deve ser recebido com ações de graças. Então oramos à mesa. Também há cristãos que nem à mesa oram. Não posso chamá-los de cristãos, mas acho que se aproximam mais de filhos de Satanás, porque um cristão não deixaria de orar jamais. Como diz Holt, falando dos puritanos, que um pastor que não ora não merece ser chamado ministro do Evangelho, mas ministro de Satanás, porque o que ele faz é atrapalhar o reino e a igreja de Cristo a serviço daquele que é do maligno. Tomo essa citação e translitero ela para nós cristãos. Um cristão que não ora, pelo menos à mesa, é o mais ímpio de todos os homens, porque não reconhece a menor das dádivas divinas, que é o alimento, a manutenção diária, o pão nosso de cada dia. Quisera eu que orássemos mais, que fosse uma necessidade, que orássemos ao levantar, ao caminhar, ao meio-dia, ao entardecer, que à noite deixássemos de dormir nas madrugadas, nas vigílias, orássemos, que orássemos ao nascer do dia, que orássemos quando o sol estivesse brilhando mais alto dos céus, que orássemos quando se aproximasse a noite em sua escuridão, que orássemos na bonança, que também nos dias de aflição dobrássemos os nossos joelhos, que orássemos na alegria, na tristeza, que orássemos uns pelos outros,
que nos telefonássemos, enviássemos mensagens, que orássemos pelos não cristãos, no ministério da consolação, onde quer que estivéssemos, orássemos. Quisera eu que a oração fosse uma necessidade, que em toda ocasião fôssemos conhecidos como um povo que ora, que fala com Deus, mas em toda ocasião, por todo dia, durante toda a noite, em cada função, em cada ministério, em cada liderança, em cada oficialato, o que temos feito é fugir como Adão. Fugimos da voz de Deus, fugimos da presença do Senhor, fugimos, estamos envergonhados. E a grande vergonha para a igreja de Cristo, uma igreja que não ora, uma igreja que é ímpia na sua concepção. Quisera eu que orássemos, que Deus tenha misericórdia de nós, que se apiede de nós o Altíssimo, e que haja em nós avivamento, e que experimentemos a oração como graça, como uma necessidade, como algo que nos seja necessário à vida, que a oração realmente nos atinja como algo que diariamente devamos buscar. O texto grego traz a ideia de que ao tomar a armadura, o cristão deve, por meio de toda oração e súplica. Não aparece em nenhuma das versões de língua portuguesa isso, mas a preposição que inicia o texto no grego diz que a única forma da armadura ser eficaz é passando através, é por meio da oração. Irmãos, entendam, não é algo que você pode abrir mão. Não dá. Eu preciso ser sincero no fato de que nós estamos nos desanimando dia a dia, que a caminhada fica difícil a cada hora do dia, porque temos orado pouco, e a armadura perde a eficácia. Ora, semana passada vimos a necessidade do soldado em tomar cada parte da armadura. Cada uma daquelas partes perde eficácia sem a oração. Não adianta pregar domingo a domingo. Fico com pena do presbítero Agel, o empenho dele em relação à escola dominical é vão. Fico preocupado com a sociedade vencedora feminina, reúne-se mensalmente, é vão. Sem a oração perde o sentido, perde a eficácia, é nulo. Paulo diz que a armadura precisa da oração, por meio de toda oração e súplica. Precisamos orar. Orar é uma necessidade, não é luxo, não é supérfluo, não pode ser temporal, não pode ser circunstancial, precisa ser uma necessidade. A NVI traduz o início do verso 18 com a expressão em todas as ocasiões. Toda ocasião. Ore, ore e ore mais. Nós não oramos. Não oramos. Somos especialistas em fugir da presença de Deus. Em toda ocasião precisamos orar com toda oração e súplicas.
Se há outra coisa que se repete no texto, é a ideia do todo. Em toda ocasião, com toda oração, com toda súplica, por todos os cristãos. Tudo precisa de oração. Todas as coisas devem estar debaixo da oração. A oração é algo que faz parte da vida do cristão. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza: não temos orado em todas as ocasiões. Não temos orado em todas as ocasiões. Vou tomar a mais simples. Fomos convidados à casa de uma família para almoçar. A mesa foi posta, nos assentamos todos. E o pai da família então disse assim: vamos orar. Aí a criança olhou e falou assim: por que vai orar hoje? Ora aí, pastor, por favor. Mas nunca ora. Capeta, né? Satanás, fica quieto. Ora aí, pastor. Não, o que ele está fazendo, ele está sendo sincero. Pai, a gente não ora, por que hoje vai orar? Porque hoje o pastor está aqui, né? Então o pastor estando aqui, a gente ora, porque o pastor vai ver que a gente é crente. Na igreja há quem fique em pé e ore, e o filho olha e fala assim: poxa, se o papai orasse assim em casa, ou a mamãe, poxa, como a gente ia ser crente, né? Nós não oramos em toda ocasião. Há quem aqui, se orar no trabalho, as pessoas vão dizer: que é isso, fulano? As pessoas acham estranho que alguns de vocês orem quando elas deveriam achar natural. As pessoas acham estranho que oremos em público, que oremos em situações que elas dizem: por que você está orando? Ore em toda ocasião. É uma necessidade. Não importa onde, em que momento, em que lugar, você deve orar, porque faz parte da vida cristã. Muitos têm negligenciado a oração em todas as situações. Oramos pouco ou quase nada em família. Devemos orar uns pelos outros, os pais com os filhos pelos pais. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de que um filho chegasse e orasse por você, pedindo: Deus, minha mamãe precisa de mais paciência. Quantos os filhos aqui já viram na oração uma ferramenta eficaz para a transformação de vocês? Quantos aqui já oraram pelos filhos, individualmente, pessoalmente? Nós não oramos em família, nós não oramos com os nossos parentes. A oração não tem feito parte da prática familiar. Devemos orar em família. Oramos pouco ou quase nada na igreja. As reuniões de oração são um termômetro claro de que a igreja está morta espiritualmente. Pode ser a reunião de oração antes do culto, pode ser a reunião de oração às quartas, pode ser a falta de grupos de oração dentro das sociedades, dos ministérios, pode ser falta de oração entre os grupos de intimidade, de relacionamento pessoal, a falta de oração na igreja em todos os aspectos, em todo momento. Os crentes não oram antes do culto, não oram durante o culto, nem oram depois do culto. Não oram em momento nenhum. A falta de oração na igreja. Deveríamos orar antes do culto, durante o culto e ao término do culto. Mas entramos no templo esbaforidos. Falamos de tudo e sobre tudo. Há quem fale durante o culto, e há quem depois do culto consiga falar sobre tudo, menos com Deus. Oramos pouco na igreja. Se o pastor não pede
Não há grupos de oração em sociedades, nos ministérios, nas reuniões de liderança. Há quem se reúna e não faça uma oração. Deveríamos orar antes, durante e depois das nossas reuniões. Nós não oramos uns pelos outros. Nós não oramos pelos nossos presbíteros, não oramos pelos nossos diáconos, não oramos pelos presidentes das sociedades, pelos líderes dos ministérios. Quantos aqui já receberam a visita de um membro que disse: eu vim orar por você? Já receberam um telefonema, ou pessoalmente já foram encontrados por algum membro e disse assim: eu quero orar por você e com você. Nós não oramos como igreja. E quando oramos, oramos pouco, muito pouco. Precisamos orar mais. Nós oramos pouco ou quase nada em todas as situações. Oramos pouco ou quase nada em todas as situações. Não é só em família, não é só na igreja, é no estudo, é no lazer, é no trabalho, com amigos, conhecidos, na nossa rua. Nós oramos pouco ou quase nada nessas situações. Em segundo lugar, orem no Espírito. O apóstolo Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A oração é um exercício espiritual. Não é um exercício externo. Não é um exercício legalista. Portanto, é indispensável a presença e operação do Espírito Santo de Deus. Não saia daqui com remorso, peso de consciência, apesar das palavras duras. Não faça isso. Não se transforme num fariseu. Não faça só porque tem alguém puxando a sua orelha. Não faça só porque tem alguém chamando a sua atenção. Lembre-se, a oração é um exercício espiritual. Você precisa do Espírito Santo de Deus. É indispensável. Você precisa ser cheio dele. Você precisa ouvir a voz do Espírito na palavra. Você precisa da intercessão do Espírito. Você precisa ser sondado pelo Espírito. O Espírito Santo precisa operar. O Espírito Santo precisa estar presente. A oração é um exercício espiritual. Então não é só a gente... Eu podia fazer escala. Tiago, você vem orar aqui amanhã. Depois você, Larissa, seu Vanderlei. E fazer uma escala, não podia? E vocês iam cumprir, não iam? Tô tranquilo. Seu Maurílio, se eu chamar o senhor para orar aqui, o senhor vem orar comigo? Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Seu Maurílio vem com todo o coração. Mas eu não quero fazer escala. Eu não quero dizer o dia, como, de que maneira vocês vão orar, o que vão dizer. É um exercício espiritual. E quem deve fazer isso é o Espírito Santo em você, que é um cristão. Por isso é um exercício espiritual. Não é uma questão de escalas, da gente marcar dia e hora, da gente acertar posição, ou ensaiar palavras. É um exercício que o Espírito Santo realiza em nós. É uma operação dele. A oração não pode ser algo automático, ou seja, um programa. Não é isso que a oração deve ser. Ela não pode ser um programa. Ela deve ser algo que é estabelecido por intermédio de ato, ou algo estabelecido por atos exteriores. Isso é legalismo. Ora em secreto, porque é em secreto que o nosso Pai Celestial nos responde. Então a gente tem que ter cuidado para não ir para o legalismo, com atos exteriores ou programas. Tem que ser algo que a própria palavra de Deus, que o Espírito dele faz no nosso coração. A verdadeira oração, ela se inicia num projeto pessoal. Você em secreto
fechado dentro do seu quarto, lugar de intimidade com Deus, você e Deus, frente a frente. Esse é o programa da verdadeira oração. E aí você vai orar em todo lugar, em todas as situações, em todo momento, quando você ora em secreto com Deus. Nós podemos estabelecer aqui 40 dias de oração, jornada de oração. Não funciona. Métodos exteriores não podem provocar a verdadeira oração. Ela é uma operação do Espírito Santo no nosso coração. Então nessa noite, uma coisa que você deve ter certeza é de que você precisa de um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito de Deus, para que você verdadeiramente ore. Você deve buscá-lo, almejá-lo. Aquilo que a Escritura nos ensina a ser a plenitude do Espírito, para que você ore. Exercita-te na piedade. É isso que o apóstolo ordena. Então busca essa vida de piedade sincera, para que você realmente possa orar. O apóstolo então, desta feita, nos diz que a oração não pode ser um ato exterior, porque senão ela se torna legalismo. Por isso que ela envolve esse chamado do Espírito Santo, que é interior e age dentro de nós. Caso contrário, nós vamos fazer parte de algo automático ou exterior, ou podemos então dizer legalismo. E segundo, orem no Espírito. João Calvino, comentando este texto em Efésios, no seu livro, página 363, ele diz: com toda oração. Paulo agora lhes ordena que lutem em oração. Esse é um método genuíno. Invocar a Deus é o principal exercício da fé e da esperança. Calvino diz que a luta que nós vamos ter com a armadura começa na oração, invocando a Deus. Isso é um exercício de fé e de esperança. Oração, portanto, é essa invocação pessoal de Deus. Lembram-se do que nós falamos no início? Adão e Eva, quando ouviam Deus, fugiam. O verdadeiro cristão, que foi regenerado, que está em verdadeiro arrependimento, invoca Deus. Ele não foge de Deus, ele chama Deus. Isso é um exercício da fé e de esperança. A oração revitaliza o nosso relacionamento com Deus. A oração permite que nós, que outrora estávamos com o relacionamento quebrado, possamos de novo nos relacionar de forma pessoal e íntima com Deus. Caminhar com Ele na viração do dia no jardim, ouvindo-lhe a voz e falando com Ele. A oração faz isso. O Espírito Santo, Ele nos ajuda em nossa vida cristã. Primeiro, Ele intercede por nós. Olha o que o apóstolo São Paulo fala em Romanos, o capítulo 8. Romanos, capítulo 8, o verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito intercede por nós. Por isso, orem no Espírito. O Espírito sonda nossos corações. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 10. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sonda o nosso interior. O Espírito Santo nos conhece, perscruta o nosso interior. O Espírito Santo deve ser usado para nos sondar. E o Espírito nos mantém atentos e perseverantes, é o que diz o apóstolo São Paulo em Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica. O Espírito mantém um crente na batalha cristã atento. O Espírito nos mantém perseverantes. Quando oramos no Espírito, permanecemos vigilantes. Quando oramos no Espírito, permanecemos perseverantes. É uma promessa, é o resultado daqueles que oram no Espírito. Em terceiro e último lugar, o motivo da oração.
por que oramos. O verso 18 e 19 apresentam o motivo de orarmos. Todos os santos e pelo anúncio do Evangelho. Olha o verso 18. Orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Há dois motivos principais pelos quais devemos orar: pelos santos, por cada crente, por cada cristão, e pelo Evangelho, para que o mesmo seja anunciado. Não podemos usar a oração para autossatisfação. Olha a Epístola de São Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 4, verso 3. Epístola de São Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago diz que o nosso problema é que pedimos para o nosso prazer. Você deve orar por cada crente e pelo anúncio do Evangelho. Você deve orar por cada crente e pelo anúncio do Evangelho. O problema é que nós queremos orar para esbanjar em prazeres. E aí Tiago diz assim: vocês pedem mal. Vocês não estão pedindo para a glória de Deus. Vocês estão pedindo para a glória de vocês. Que a glória de Deus seja o objeto e o objetivo da nossa oração. Peçamos por cada um dos crentes. Peçamos em nossas orações para que o Evangelho seja anunciado. Não peça por você. Lembram-se na semana passada que o apóstolo Paulo estava preso a um soldado romano em algemas? Literalmente, a sentença do apóstolo Paulo dizia que ele deveria ficar preso em algemas, braceletes de ferro postos nas duas mãos e nos dois pés, unidos a correntes que ficavam presos a um soldado da guarda pretoriana. E o apóstolo podia ter pedido aqui, falando assim: irmãos de Éfeso, orem por mim que eu já não aguento mais as algemas, me machucam. Irmãos, eu quero pedir porque eu já não tenho há muito tempo uma noite de sono. Toda vez que troco a guarda, eles me acordam. As correntes fazem barulho. Os soldados são mal educados, me ofendem, me pisam, me maltratam. Mas Paulo não pede para esbanjar nos seus prazeres. Ele diz que me seja dado pregar o Evangelho. E se você ler a Epístola de Paulo, depois ele diz assim: eu preguei o Evangelho a toda a guarda pretoriana em algemas. Pediu nada para ele, mas ele pediu: enquanto eu estiver preso, me deixa pregar. E ele encerra dizendo: enquanto estive em algemas, preguei a toda a guarda pretoriana. Cada soldado ouviu o Evangelho. Orem por isso. Orem para que cada cristão pregue o Evangelho de Cristo a cada pessoa. Não peçam para os seus prazeres. Não peça para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Fomos criados para a glória de Deus. Por isso, que seja dado a mim pregar o Evangelho. Esse é o pedido do apóstolo. Essa é a oração do apóstolo. Eu quero convidar você agora a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos
Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai querido, há entre nós quem esteja fugindo da tua voz. Que ouçam a voz do Senhor e se arrependam hoje, enquanto ainda há tempo. Creiam no Senhor Jesus Cristo e se arrependam dos seus pecados, para que sejam salvos. E deixem a nudez e a vergonha que herdaram de Adão e Eva. Pai querido, há entre nós quem esta noite, ao ter ouvido a tua voz, tem endurecido o coração. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus que troque o coração de pedra por um coração de carne. Quebranta-lhes, ó Pai, o coração. Há entre nós quem tenha esmorecido e enfraquecido na fé, em meio à batalha cristã, e por isso tenha deixado de orar em toda ocasião e no Espírito, e tenha deixado, por influência deste tempo mau, a rogar por todos os santos e pela pregação do Evangelho, e iludido por Satanás tenha se voltado para si mesmo, para o seu interior, e tem pedido mal para esbanjar com prazeres. Que ouçam a voz do Espírito esta noite e se arrependam e orem no Espírito em toda ocasião por todos os santos e pela pregação do Evangelho. Pai, ajuda-nos. Que o Espírito Santo de Cristo nos incomode para orarmos em toda ocasião e em todo lugar, por todos os santos. Nos ajuda, nos acorda de noite, desperta o nosso coração no decorrer do dia, traz sossego à nossa alma em meio às aflições, dá ânimo mesmo em meio às alegrias para dobrarmos os joelhos ao Senhor, para o buscarmos. Pai, nos ajuda a orar como convém, pois não sabemos, e que o Espírito Santo possa gemer diante do Pai por nós. Pai, dá a cada sociedade, cada ministério, cada departamento, cada liderança, cada oficial, ter uma vida particular de oração. Dá, ó Deus, que tenhamos tempo de oração em nossas atividades, em nossos ministérios, que possamos nos reunir mais e mais para orarmos. Pai, que nossas casas sejam reuniões de oração frequentemente, que nossos vizinhos encontrem descanso em nossos lares, que nossos familiares e parentes tenham refrigério, que os nossos colegas de trabalho possam encontrar a graça de Deus nas nossas orações, que o aflito e o necessitado, quando se encontrar conosco, encontre consolo e refrigério. Dar-nos orarmos mais, Pai. Dar-nos termos a oração como necessidade. Aviva o teu povo. Pai, se sobre mim, para que eu ore mais, para que eu ore pelo teu povo, para que eu ore com o teu povo. Sustenta-me nesta caminhada, dirige-me com o teu Espírito Santo, Pai, e que as orações do teu povo venham sobre mim, para me fortalecer nesta jornada, para me dar, ó Deus, direção em meio às lutas do ministério. Pai, eu rogo pela Igreja de Cristo em todo lugar que ela ore, que a oração seja uma necessidade em todo o tempo no Espírito para nós, a tua Igreja. É assim que
nos tornaremos vitoriosos na batalha cristã. Que eu oro em o nome de Cristo Jesus. Amém.